Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? Hoje vamos iniciar então nossa primeira aula aí desse módulo um, que traz como tema então a importância da água. Lembrando que este módulo ele vai ser dividido, tá? Em algumas partes, então vai ser comum vocês verem isso aqui, ó, para saber que existem outras partes do mesmo módulo, até porque essa divisão ela tem como objetivo não deixar assim os vídeos muito grande, muito longo e às vezes pode ficar um pouquinho cansativo. Então vamos ser bem pontuais aí, né, nos temas que a gente está trabalhando. Então, estamos na disciplina de ciências e nós começamos então o nosso material trabalhando essa imagem inicial de uma casa, tá? E aqui a gente percebe que a água, ela é utilizada dentro da nossa casa praticamente em todos os cômodos. Então, a água, ela é, na verdade, um recurso natural, né? Indispensável aí à vida e às atividades humanas. Então, a gente consegue perceber que no banho, para limpar o quarto, querendo ou não, na sala quando a gente está bebendo alguma coisa, na lavanderia, regando as plantas, lavando o carro, na cozinha, né? São todas aí situações é, em que a água é consumida aí na nossa residência, perfeito? E aí, então, nas residências, a água ela é utilizada para beber e para preparar as refeições. Ela também é utilizada na questão da higiene pessoal, como tomar banho, lavar as mãos, né, o rosto, escovar os dentes, dar a descarga, que é importante, né? E nas atividades domésticas, tá, nós temos aí então a questão da limpeza geral da casa, lavagem das roupas, a rega de jardim, né, ou seja, molhar as plantas e lavagem aí dos veículos, né? Indo para o nosso primeiro tema, foi aí a água no corpo humano. É importante lembrar que a maior parte do corpo humano ela é constituída então de água e várias funções, né, do nosso corpo depende da água para isso. Então nós vamos trabalhar aí algumas funções. Então eu posso dizer que a água é vital para o ser humano e aí nós temos na imagem a primeira função que está relacionada com a água participa na regulação da temperatura corporal, né? Ou seja, o suor, que é esse líquido que está escorrendo aqui nessa imagem, ele é um líquido composto aí de 99% de água e 1% de sais minerais. Tem como função regular a temperatura do corpo humano, que deve ser mantida aí por volta dos 36 graus e meio, né? E quando a temperatura do corpo começa a aumentar muito, por causa de uma atividade física mais intensa, ou seja, quando a gente faz a educação física, por exemplo, a gente corre, a gente se movimenta, né? A temperatura, ou quando a temperatura do ambiente está muito elevada, o organismo ele precisa eliminar então o quê? O excesso de calor, e esse excesso ocorre então através do suor. Então, a função do suor, o que que é? Ela age como um mecanismo de refrigeração, então é importante, né? E com isso ele né, através do suor, ele é eliminado, né? O suor é eliminado através dos poros, que são pequenos orifícios presentes assim na nossa pele, tá? Então essa é a primeira função que aparece aí na imagem. Nossa segunda função é que a água atua aqui, ó, no transporte de nutrientes e outros elementos aí por todo o corpo. Então nós temos essa imagem aqui, ó, né? O sangue humano, ele é um líquido formado então por cerca de 80% de água que circula aí o tempo todo pelos vasos sanguíneos distribuídos pelo nosso corpo. Ou seja, olha aqui essa imagem, né? O coração bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos, né? Então, o sangue acaba transportando nutrientes, acaba transportando o gás oxigênio, transporta os hormônios e também outros elementos, né? E outras estruturas que devem ser, então, distribuídos para que eles possam chegar a cada célula. Então, ele, além de distribuir, o sangue ele também recolhe os resíduos que devem ser eliminados do corpo através da urina, que daí é um outro processo que a gente vê mais para frente. E antes de passar para uma próxima função, olha só, o coração funciona como uma bomba que impulsiona o sangue pelo interior dos vasos sanguíneos. Lembrando que quando a gente fala em vasos sanguíneos, nós temos três tipos principais. Nós temos as artérias, as veias e os capilares. Então, esses são os principais. É claro que conforme diminui o diâmetro deles,
eles vão recebendo outras denominações, né? E aí nós temos uma outra função, que a água ajuda na eliminação, então, do quê? De resíduos por meio das fezes, né, e da urina. Então, olha lá, sistema urinário ou sistema excretor é constituído pelos rins, né, pelo ureter, são dois ureteres que se ligam à bexiga e aí saem pela uretra, né? Então, a urina ela é composta aproximadamente de 95% de água. Ela é produzida então nos rins, então é aqui que ela vai ser produzida, armazenada na bexiga, e a sua função então é eliminar o excesso de água que a gente ingere e remover aquilo que não presta, ou seja, as toxinas, né? E alguns resíduos que estão presentes no sangue. Então, a função do rim é filtrar o sangue, tá? E aqui nós temos então, né, rapidamente, ó, lembrando, uma representação em destaque do sistema excretor, ok? E aí, indo para a nossa reta final, nós temos essa imagem aí chamada lá, ó, constipação, né? Então, olha lá, as fezes são compostas de água, perfeito. Então, cerca de 75% das nossas fezes, ela tem água, né? É constituída de água. Além disso, tem restos alimentares que não foram digeridos e outros tipos de substância. E quando a gente tem uma dificuldade de ir ao banheiro, né, de eliminar as fezes, nós chamamos então de constipação ou popularmente conhecida também como prisão de ventre, né? Então, as causas mais comuns, né, da prisão de ventre são o quê? A pouca ingestão de líquidos e uma dieta pobre em fibras, ou seja, a falta de salada, né? Salada tem fibras, então por isso que é importante a gente comer salada. Então, como que a gente pode evitar esse tipo de situação, essa dificuldade de ir ao banheiro? Comer frutas e hortaliças, beber muita água no decorrer do dia, não tudo de uma vez, né? E praticar atividades físicas. Então, isso é importante. Bom, eu vou ficando por aqui e aí no próximo vídeo, então, a gente volta a falar aí sobre a segunda parte deste módulo, ok? Tchau, tchau! Olá, quinto ano, vamos então continuar o nosso módulo agora com a parte 2 dele, né? Nós estamos no módulo A Importância da Água, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que a gente trabalhou em sala, que era sobre você sabia, né? Ou seja, trazia essa imagem, alimentos ricos em água. Então, olha lá, a quantidade correta de água que deve ser, então, ingerida por dia, ela vai depender de alguns fatores. Dentre esses fatores, nós podemos levar em consideração o peso do indivíduo, a idade, né, dessa pessoa, o nível de atividade física realizada. Além disso, o estado de saúde também é importante levar em consideração e o tipo de dieta e condições climáticas que nós estamos, né, tendo naquele momento. Quando está muito seco, a gente precisa ingerir mais água. Quando está mais úmido, a gente também não precisa ingerir tanta, né? Mas a gente precisa ingerir, óbvio, tá? Então, uma maneira prática de saber se a quantidade de água ingerida ela está adequada é a gente observar, ou seja, ter o hábito de monitorar como que está a cor da nossa urina. Quando a gente acorda de manhã cedo e vai ao banheiro para fazer xixi, né, se você olhar a cor da sua urina, ela vai estar um amarelo mais forte, porque ela vai estar concentrada, até porque durante a noite a gente não tem o hábito de acordar para beber água. A gente vai ingerir água no decorrer do dia. E é por isso que no decorrer do dia a urina vai ficando, então, mais clara, mais diluída, né? Então, o ideal é que ela tenha uma coloração amarelo claro e não um amarelo escuro, né? Então, se a urina estiver com um amarelo mais escuro, tá? É sinal de que você, né? Ou seja, é sinal de que nós precisamos ingerir mais líquido, né? Ou seja, nós estamos ingerindo pouca quantidade de água. Nessa imagem que aparece aqui para vocês, né, que já está exposta, nós temos lá os alimentos ricos em água, ou seja, cenoura, goiaba e mamão, né, apresentam aí 85, 86% de água na sua constituição, o abacaxi em torno de 87%, a laranja e o pêssego em torno de 90%. Mas nós temos alimentos que vão tendo mais, tá? Por exemplo, a couve-flor, o espinafre, a melancia e o morango, né? Tem aí, ó, aproximadamente 92% de água.
E nós temos o aipo e o tomate, em torno de 94% de água. E aí, por fim, nós temos então a abobrinha, o alface e o pepino, que aí então que tem aí em torno de 85% de água. Então não é porque a gente não está ingerindo água líquida, né, de forma tradicional, é que a gente não está ingerindo esse líquido para o nosso corpo. A gente pode ingerir através de uma forma indireta, ou seja, que é através dos alimentos, ok? Eu vou ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais uma parte aí deste módulo, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Vamos então para a nossa terceira parte, ainda dentro deste módulo, né, que estamos trabalhando aí a importância da água, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o acesso à água potável. Então, a gente tem que entender que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, mais popularmente conhecido como ONU, tá? Ela acaba, né, dizendo que cada pessoa necessita de aproximadamente 110 litros de água por dia. E esses 110, dentro desses 110 litros de água por dia, é justamente para atender aquelas necessidades de consumo, né, as necessidades básicas, como de ingestão e de higiene, certo? Só que a gente tem que levar em consideração, e o que as duas imagens estão mostrando aqui para nós, que a água doce ela está disponível de maneira desigual. Isso entre os países, tá? E se a gente olhar analisar país por país, também pode ter uma distribuição desigual dentro de um mesmo país, tá? Então, uma em cada 3 pessoas aí em todo mundo não tem acesso à água potável em sua casa. Ou seja, nós somos privilegiados que a gente tem essa água tratada, que a gente abre a torneira e aí a gente pode consumir essa água. Mas olha a situação de algumas pessoas, por exemplo, mulheres carregando galões de água em região da savana africana, né? Então, olha lá, região da África, e aí muitas delas podem caminhar horas para conseguir água potável. Ou seja, olha o valor que eles dão para a água, já que eles não têm eles não têm essa disponibilidade como nós temos. E como a gente tem muita água aqui, essa água chega com facilidade, a gente acaba desperdiçando e isso é extremamente errado, até porque a gente tem que entender que tem pessoas que não têm esse privilégio. E nessa outra imagem, olha lá, grande parte das famílias rurais que vivem aí lá no semiárido do Nordeste, agora a gente está falando aqui do Brasil, não tem abastecimento de água em suas residências, ou seja, ela não chega aí pela tubulação, né? Então, vamos sempre cuidar aí do desperdício, tá? E aí, dando a nossa continuidade, olha lá, ó, temos que levar em consideração também que a água ela deve ser tratada para o consumo, tá? Porque a ingestão de uma água contaminada, ela pode provocar algumas doenças. Então, aqui nós temos a imagem de uma região do intestino, tá? E aí a presença aqui, né, numa imagem ampliada de bactérias, né? Então, muitas das doenças que ocorrem aí por causa de uma ingestão de água contaminada, elas podem ser fatais e podem causar a morte, né? E muitas pessoas morrem, tá? Ao longo do ano por causa disso. E o principal público que é afetado, a gente pode até mencionar que são as crianças menores de 5 anos, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Então, olha lá, vou só abrir uma observação aqui com respeito à cólera. A cólera é uma doença causada, então, por uma bactéria chamada Vibrio cholerae, tá? E ela chega até o intestino humano, então essa imagem é justamente dela, né? Está se referindo a ela, por meio, então, de uma água contaminada ou de alimentos contaminados, né? Que foram preparados com água e acabaram ficando contaminados. Então, quais são os sintomas, né, da cólera? Diarreia e vômito. E pode levar a uma desidratação, né, uma desidratação grave, ou seja, a pessoa perde muito líquido e pode então chegar aí a óbito do indivíduo, tá? Ou seja, pode levar à morte, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E nós também trabalhamos aí esse texto sobre a Organização das Nações Unidas, que foi mais uma questão de curiosidade, que diz o seguinte, né? A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU,
é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento, né? E pelo desenvolvimento mundiais, né? Pela paz e pelo desenvolvimento mundial. Então, olha só, o Brasil faz parte e assim como alguns outros países também aí estão dentro deste grupo, ok? Pessoal, vou ficando por aqui e daí numa próxima oportunidade a gente volta com mais um vídeo aí para a gente começar a ir para a reta final do nosso módulo, ok? Até a próxima então, tá, pessoal? Tchau, tchau! Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Vamos lá, continuando este módulo que é um pouquinho comprido, um pouquinho extenso. Nós vamos para a parte 4 dele e nós estamos falando sobre a importância da água, ok? Então, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito da água como virtual. O que seria essa água virtual, né? Então, na verdade, assim, o consumo de água, ele vai além do uso para a higiene pessoal e para as nossas atividades domésticas, tá? Então, a gente tem a presença de água em outras coisas envolvidas. Então, a maior parte da água consumida, ela é utilizada na produção de alimentos e nas várias etapas da fabricação de produtos. O que eu quero dizer é que para uma empresa produzir um arroz que a gente compra no mercado, para a gente comprar, para produzir uma roupa que a gente compra numa loja, né, ela vai precisar de água dentro do seu processo industrial. Então, ela tem que estar localizada próxima de um rio, né, para que ela possa, então, captar essa água e que essa água possa ser utilizada, então, né, dentro do seu, dentro do seu, do desenvolvimento daquele produto, né. E aí, então, a água consumida nesses processos, ela é chamada, então, de água virtual, e também algumas pessoas mencionam ela como água invisível, porque é aquela água que a gente não vê na nossa higiene pessoal e nem no nosso consumo direto, mas é uma água que foi utilizada para produzir os produtos que a gente utiliza. Então, esta imagem que aparece aqui para vocês, tá, ó, o uso da água do Brasil, nós temos lá o setor, aqui, ó, da irrigação, que usa aí, ó, 67,2%. Nós temos o abastecimento animal, ou seja, que são para o uso, né, para que os animais possam beber no pasto, por exemplo, está aqui, ó, 11,1%. O abastecimento rural, para as pessoas que moram, né, na zona rural, 2,4%. Nós temos a indústria, tá, que utiliza em 9,5%. Aí nós temos uma faixa pequenininha da mineração, que é 0,8%. Nós temos o abastecimento urbano, que inclui nós, tá? 8,7%. E uma faixinha pequena aqui das termoelétricas, que é 0,3%. Então, a gente percebe que o maior uso da água doce, né, disponível aí no planeta, ela é inicialmente para o uso da irrigação, ou seja, da agricultura, né? Nós também trabalhamos aí, ó, essa questão da água invisível, que foi quando vocês viram em geografia no segundo ano, tá? Lá no comecinho do ensino fundamental, vocês também estudam a água, né, para a produção que a água usada para produzir o que consumimos no nosso dia a dia, como roupas, alimentos, é chamada então de água invisível. Isso foi trabalhado esse tema lá no segundo ano. Agora a gente está trabalhando o conceito de água virtual, que é praticamente o mesmo, só são, né, nomenclaturas diferentes para praticamente dizer a mesma coisa. E aí então nós vamos falar agora do uso da água na irrigação, né? Então você sabe que as plantas elas vão necessitar, né, de água para realizar um processo chamado fotossíntese, que é esse que aparece aqui, ó. A água é absorvida pela raiz, né, sobe pelo caule, vai até as folhas. Lá nas folhas ela tem um pigmento chamado, né, é um pigmento presente dentro de uma organela chamada cloroplasto. Esse pigmento é clorofila. E aí, na presença da luz, na presença do gás carbônico, tá, ela vai produzir o alimento dela e vai liberar o oxigênio. Mas ela também libera água, por isso que está aqui a transpiração. Então, a planta precisa de água para fazer a fotossíntese e, desta forma, ela obtém energia para ela poder sobreviver e para que a gente possa ter o oxigênio, então, para também respirar, né? Então, por ficar exposta ao sol, parte da água absorvida pela planta, ela vai evaporar aqui, ó, transpiração, certo?
Então a água é perdida e precisa ser reposta, e ela é reposta aqui pela absorção, né, que vem do solo. Então isso pode ocorrer por meio da chuva ou pela irrigação, né, no caso de você chegar lá com o regadorzinho e molhar. Então, olha lá, com relação a essa imagem, a gente pode dizer que a água e os sais minerais são então retirados do solo pelas raízes e chegam aí até as folhas através do caule, né? E aí nós temos outras duas imagens, que é a agricultura irrigada, né? Que a gente já viu que é um setor que mais faz uso então da água, mais de 60 e poucos por cento de água, né? São destinadas a esse setor tanto no Brasil quanto no mundo. E aqui nós temos então a técnica de irrigação por aspersão, tá? Então ela vai simular uma chuva, ou a técnica de irrigação por gotejamento, que daí já é uma coisa mais pontual, mais direto ali na raiz da planta. Então a água que irriga as plantações, ela é captada, pode ser captada em rios, lagos ou poços subterrâneos, tá bom? Dando continuidade, nós vamos falar aí ó, do uso da água na fabricação de produtos, né? E um deles, então, é a utilização, nesse exemplo que está mostrando aqui para vocês, ó, mina de exploração da bauxita, né, em Bar, Barcarena, tá? E depois aqui nós temos ó, a usina de beneficiamento aí de bauxita, tá? Então, olha lá, a fabricação de alumínio, né? Então, tá, vamos comentar um pouquinho sobre isso. O alumínio, então, é um material que ele é considerado leve, ele é um metal leve, resistente e que não enferruja. E olha que bacana, ele pode ser reciclável. Então, por causa dessas propriedades, ele é utilizado, então, na fabricação de alguns produtos, como latas de bebidas, portas, janelas, peças de carros, na asa dos aviões, né? Equipamentos eletrônicos e assim por diante. Então, olha lá, nós temos essa imagem que está no material de vocês e nós também trabalhamos em sala. Então, olha lá com relação à produção aí do alumínio. Então, ele é produzido a partir de um minério chamado bauxita, tá? Que é extraído do ambiente. Então, nós temos aqui ó, na imagem a extração, né, deste minério, tá? E aí, a área explorada da mineração precisa ser, então, né, desmatada e grande quantidade do solo é removida. Então, a gente tira a vegetação para começar a escavar e buscar esse minério. E isso gera impactos, né, no ecossistema e na própria paisagem local. Então, a gente tem um impacto visual também aí, certo? Então, o processo de mineração até a produção do alumínio lá na indústria, ele vai consumir uma quantidade de água. Então, ele vai sair da extração, vai ir para a indústria e aí, olha lá, ó, ele vai ter a produção das latas, essas latas vão ser descartadas, uma parte pode ir para o lixo comum, mas se a gente tiver o bom senso e a consciência mais de forma ambiental e sustentável, a gente pode colocar essas mesmas latinhas aí, ó, num processo de reciclagem, que vai para uma empresa daí de reciclagem, certo? Então, olha lá, na produção, o consumo, então, aqui, ó, o consumo de energia é extremamente alto também, então, além de muita água, a gente tem que consumir muita energia e sem contar a emissão disso aqui, ó, de gases poluentes. Então, a gente tem consumo de água, consumo de energia e a eliminação aí de gases poluentes. Então, por isso que a reciclagem, né, no caso do alumínio, ela é interessante, ela é benéfica, principalmente para o meio ambiente, porque a gente vai reduzir a extração desse minério e a gente vai ter economia na parte industrial, certo? Então, foi isso que nós comentamos em sala de aula. Pessoal, vou ficar por aqui e daqui a pouco a gente vem para fechar esse módulo aí de vocês, ok? Tchau, tchau, então até daqui a pouco. Olá, pessoal do quinto ano, vamos então encerrar este módulo. Estamos na última parte e ainda estamos falando da importância da água, né? Então vamos lá. Nessa parte final, o tópico que a gente trabalhou foi a questão do uso da água na geração de energia elétrica. E aí nós temos essa imagem justamente, né, que é a imagem de uma usina hidrelétrica, tá? Então, como que é o funcionamento dela? Nós temos que ter uma barragem, né, ou seja, para fazer reservar esta água em grande volume. Essa água ela vai passar por vertedouros,
tá? Esses vertedouros vão fazer com que essa força dessa água faça girar as turbinas, e aí girando as turbinas a gente consegue gerar então energia elétrica para que elas possam ser distribuídas pelas linhas, né, de transmissão. Esse tipo de torre a gente vê principalmente quando a gente está viajando, né, pelo interior do estado, porque aí quando ela se aproxima da cidade, essas linhas de transmissões são substituídas por postes que a gente conhece aí nas ruas, né? Então, no caso do uso da água na geração de energia elétrica, nós temos que levar em consideração que o funcionamento dessas usinas depende então de rios e precisam então de um reservatório, certo? E conforme então a água vai sendo liberada por estes aqui, ó, por essa barragem, a força da queda, esse volume de água, acaba então movendo as turbinas e gerando eletricidade. Aqui no Brasil, a grande parte da energia que é produzida, ela vem justamente vem das usinas hidrelétricas. Então, a energia utilizada nas indústrias, na agricultura e no consumo doméstico vem dessas usinas, tá? Outra usina que a gente comentou são as usinas termoelétricas ou termoelétricas, que é o que aparece aqui nessa imagem. Então, ela vem de uma fonte de calor, a gente precisa aquecer essa água, certo? Gerando vapor, esse vapor então gira a turbina, e aí essa turbina aí ela vai fazer com que a gente tenha a produção de energia, tá? Esse vapor gira as pás, né, que são essas estruturas aqui, e aí nós temos então a produção de energia elétrica, né? E aí vai para as linhas de transmissões até chegar aí nos postes e mais especificamente na nossa casa, ok? E nós também trabalhamos um texto, tá? Que diz o seguinte lá, ó, como fazer parte deste movimento, ou seja, antes da leitura desse texto, a gente trabalhou a questão da estimativa da quantidade de pessoas no planeta. Hoje nós já estamos com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E existe uma estimativa que até 2050 nós tenham muito mais pessoas, em torno de 9,6 bilhões, né, de pessoas. E para isso será necessário, então, o equivalente de 3 planetas, ou seja, 3 planetas Terras, né, para que a gente possa, então, ter o uso da água, do solo e de outros recursos naturais. E existem 3 planetas? Não existem 3 planetas, né? Então, para que a gente possa, né, ter uma consciência ambiental mais sustentável, para preservar o nosso planeta, é preciso que todos adotem alguns padrões de consumo mais responsáveis. E aí é o que o texto traz aqui, né? Como fazer parte deste movimento. Ele fala o seguinte, ó, aposte no planejamento de compras. Então, assim, comprar o que é só necessário, né? Seguir a lista no mercado e não ficar, né, saindo da sua lista. Outra parte aqui, ó, entenda que desejo não é necessidade. Então a gente tem que se perguntar às vezes, isso é necessário ou não é necessário? Porque se não for necessário, se não for urgente, pode ficar para uma próxima oportunidade, né? Um outro tópico apontado no texto. Reutilizar sempre que possível, né? Então, a criatividade é importante, tá? Para a gente poder reutilizar o que a gente comprou, às vezes um pote, né, uma sacola, algumas coisas podem ser reutilizadas. Identificar hábitos nocivos, ou seja, ver na nossa rotina quais são as práticas que podem, né, comprometer o seu plano de consumo. Então, a questão do banho demorado, deixar luz acesa, sem ter ninguém naquele ambiente, tudo isso a gente pode, né, controlar e basta pequenas atitudes. E aí a gente encerra, então, esse texto, né, falando dessa conscientização, que se cada um fizer, com certeza o planeta vai gostar e a gente vai contribuir aí para a longevidade do planeta. E aí a gente encerrou falando sobre o consumo responsável, que na verdade significa consumir de forma consciente, levando em conta os impactos ambientais,
os impactos sociais, os impactos culturais e os impactos econômicos destes produtos e dos recursos que são usados aí no nosso cotidiano, ok? Pessoal, vou ficar por aqui, a gente conseguiu encerrar este módulo de vocês e aí numa próxima oportunidade a gente volta então com um outro módulo, beleza? Tchau, tchau!